Alguma vez andando pela rua, será que eu, você, todos nós já não vimos alguém que estivesse andando ao lado de outra pessoa, mas que esse alguém já não fazia parte mais desse mundo? Alguns relatos indicam que, aleatoriamente, as pessoas veem esses acompanhantes que andam ao lado das pessoas ou que estão ao lado de alguém, mas que talvez você seria o único ao avistar essa pessoa e nem mesmo esse alguém estava vendo essa pessoa ao lado dela. Como por exemplo uma menininha que caminhava na rua com seus avós. Eles iriam até a sorveteria, chegando bem próximo ao local onde eles iriam entrar. A menininha avistou uma família, um casal com 4 crianças ao redor. Sem pensar, a menininha logo começou a dar tchau para aquelas crianças que estavam ao lado daquele casal. Os avós da menininha logo estranharam e perguntaram para quem a menina estava dando tchau. E logo a menina disse: "Estou dando tchau para os menininhos. Olá eles." Os avós estranharam, assim como o casal que estava ao longe observando a menina dando tchau. E logo em seguida os avós disse que ali não haviam crianças alguma. Tanto é que o avô da menina disse que talvez essas crianças haviam corrido, mas a menina insistiu que elas estavam ali e bem ao lado daquele casal. O casal se aproximou dizendo: "Que bonitinha, ela está dando tchau para a gente." Mas a menininha insistia que ali haviam crianças com eles. Quando o casal ouviu isso da menina, perguntaram para ela como eram essas crianças. A menina disse: "Eles estavam aqui." E relatou uma por uma, deixando aquele casal perplexo. Logo o homem e a mulher começaram a chorar, pois, na descrição da menina, aquelas crianças eram filhos deles, que eles haviam perdido em um acidente. Sim, aquela menina estava vendo crianças que já haviam morrido. Os avós da menina, espantados, saíram dali com ela, correndo. Um outro relato interessante foi de um homem que estava no velório de seu amigo, junto com familiares e familiares de seu amigo falecido. E no velório, ele avistou uma amiga deles, que estava chorando descontroladamente. Mas ela estava acompanhada de um homem. Ela chorava muito, estava de joelhos no chão. E o homem que estava com ela ficava em pé, logo atrás dela, e colocava a mão em seu ombro, como se estivesse acolhendo aquela mulher. O homem que via tudo isso ao longe, também chorando, notou que não conhecia aquele desconhecido que estava logo atrás de sua amiga, mas achou que se tratava de um amigo particular de sua amiga, então nem ligou muito. E assim o velório ia chegando ao fim. Logo começava a caminhada para chegar até o túmulo e enterrar o amigo. Após o enterro, todos iam saindo do cemitério, mas o homem avistou aquela sua amiga que chorava demais e notou que aquele homem desconhecido já não estava mais com ela. Ele abraçou ela, chorando, e logo eles passaram vários minutos falando do amigo falecido. Foi aí que o homem resolveu perguntar quem era aquele homem que ele não conhecia que estava com ela no velório. Mas para o seu espanto, a amiga dele respondeu que estava sozinha. Ele disse que era impossível, pois ele havia visto um homem logo atrás dela e parecia estar consolando ela, e que estava colocando a mão em seu ombro. A amiga insistiu que havia chegado no velório sozinha e não estava acompanhada de ninguém. Logo ela perguntou como era aquele homem. Ele explicou direitinho como que o homem era e estava vestido. A mulher, que já chorava a morte de seu amigo, começou a chorar o dobro, pois segundo ela, aquele homem que o amigo dela havia visto ao longe, colocando a mão em seu ombro e a consolando, era o seu falecido irmão, que havia morrido por conta da tuberculose. E há muito tempo eles se gostavam muito.
Ele sempre protegia ela. O homem que viu o falecido irmão daquela mulher se assustou demais quando ouviu isso de sua amiga e aproveitou que iria acender vela para o seu amigo, também acendeu vela para o irmão de sua amiga. Em uma noite, no horário de retorno do trabalho para casa, havia um grupo de pessoas fazendo fila para entrar em um ônibus. E como sempre, a fila ia aumentando e o ônibus não chegava de forma alguma. A primeira da fila era uma jovem, uma mulher, e o segundo era um homem, também jovem, que ali esperava. A mulher esperava o ônibus sozinha, mas aquele homem que estava logo atrás dela percebeu uma senhora que vinha em direção à fila. E aquela senhora vinha bem na direção daquela mulher que estava em primeiro. O homem percebeu que a senhora, que se aproximou deles, parou bem ao lado daquela mulher e ficava olhando para ela o tempo todo. Mas ele notou que aquela jovem não olhava para aquela senhora de forma alguma. O homem ia ficando cada vez mais incomodado com isso, pois achava que era pura arrogância daquela jovem com aquela senhora. Mas decidiu no momento ali não falar nada. Mas percebia aquela senhora que não olhava para ninguém, somente para aquela jovem. E assim o ônibus encostou, abriu as portas para os passageiros descerem. Assim que todos descerem, ele abriu a porta da frente para que todos entrassem. Assim que o ônibus abriu a porta, ele percebeu que aquela jovem primeira da fila passou pelaquela senhora e meio que encostou nela, empurrando aquela senhora de lado. Ao entrar no ônibus, o homem não aguentou e logo chamou a atenção daquela jovem. E os dois chegaram até bater boca dentro do ônibus. O cobrador pedia para que os ânimos se acalmassem e logo se acalmou. Ele decidiu ouvir os dois. O homem começou a explicar. Mas assim que ele começava a explicar, ninguém entendia nada, nem mesmo o cobrador. Pois ele disse a todos que havia uma senhora ao lado daquela jovem, que estava olhando para ela, mas ela não dava atenção para aquela senhora. E quando o ônibus abriu a porta para que eles entrassem, aquela jovem empurrou aquela senhora e pedindo que ela entrasse primeiro no ônibus. Mas a mulher disse, afirmando que não havia ninguém ao lado dela. O homem insistia que sim, havia sim uma senhora que não parava de olhar para ela. Mas logo viu que todos, passageiros, inclusive o motorista e o cobrador, também disse que não havia senhora alguma ao lado daquela moça. E o homem procurou aquela senhora lá fora para convencer a todos que ali sim havia uma senhora. Aquela senhora já não estava mais lá. Havia tempo suficiente para todos acharem aquela senhora se ela realmente estivesse ali. Mas ela havia desaparecido do local. Então o homem, explicando que viu a senhora a todos, deu a descrição daquela senhora. A jovem não acreditava e, com cara de susto, tirou uma foto de dentro da bolsa. Mostrou para o homem. O homem afirmou: sim, foi essa senhora que eu vi. E foi nesse momento que a jovem disse: essa é minha falecida avó. Ela morreu há muitos anos atrás, quando eu era criança. Ela passeava muito comigo. Inclusive, nós passeávamos muito de ônibus. Dá para acreditar que após essas explicações, todos naquele ônibus ficaram assustados. A mulher começou a chorar. O homem não acreditava que havia visto bem de pertinho uma senhora que já havia falecido há muito tempo. E até hoje isso não sai da cabeça desse homem. Provavelmente todos nós já vimos essas pessoas que já não estão mais entre nós, andando pelas ruas, ao lado de alguém, como se estivesse aqui ainda. Mas somente nós estávamos avistando essas pessoas. E acredite que isso acontece como eventos aleatórios.